Imagina só, chegar para um designer gráfico e dizer que usar a fonte Arial em vez de Times New Roman pode, tipo, literalmente comprometer um século de registros históricos. Uhum. Soa como um caso extremo de microgerenciamento, não é? Nossa, total. Daqueles que fariam qualquer pessoa querer sair correndo de um escritório. Mas olha, nos bastidores de uma das comunidades de fé mais estruturadas do mundo, exigir uma fonte tamanho 12 impressa obrigatoriamente numa página ímpar não é só um detalhe estético. Não mesmo. É um escudo genial contra fraudes. E o que é fascinante aqui é como a gente tende a enxergar esses manuais de regras como, sei lá, vilões da criatividade ou assassinos de tempo. Exato. A gente sempre acha que é burocracia chata. Com certeza. Mas quando analisamos o capítulo 9 do Guia para a Secretaria de Igreja, que é focado em reuniões e registros, o que se revela não é uma burocracia sem sentido. Ok, vamos desempacotar isso. Porque o material inteiro parece uma masterclass sobre governança, né? Uhum. É uma aula sobre como a ordem extrema protege o ser humano. Porque, convenhamos, nenhuma organização global sobrevive a longo prazo sem processos decisórios muito claros e inquestionáveis. E é exatamente esse o foco da nossa análise de hoje. A gente vai olhar para o que acontece longe dos holofotes, fora dos cultos de final de semana. Isso, a gente vai para os bastidores. Temos em mãos um conjunto de diretrizes operacionais que ditam desde como uma ideia vira regra até, tipo, a matemática exata de quem pode estar na sala quando isso acontece. E para entender essa arquitetura, a gente precisa começar pelo núcleo de tudo isso. A chamada comissão diretiva da igreja. Sim, pelo que eu entendi lendo os documentos, essa é a verdadeira sala de máquinas da liderança local. Mas como funciona a dinâmica disso? Eles simplesmente se trancam numa sala e decidem o destino de centenas de pessoas? De forma alguma. A primeira regra para a comissão diretiva é justamente a transparência da convocação. O manual estabelece que eles precisam se reunir pelo menos uma vez por mês. Uhum. Mas essa reunião não pode ser um encontro secreto marcado por um grupo de mensagens, sabe? A convocação deve ser feita publicamente. Ah, então todo mundo fica sabendo. Exato. Tem que ser anunciada durante o culto de sábado. Isso avisa a comunidade inteira que os líderes vão deliberar. E a pauta não é decidida na hora, improvisada. Ela passa por um filtro antes, certo? Isso mesmo. Ela é construída e filtrada antecipadamente pelo pastor e pelos anciãos. Certo. Mas vamos olhar isso na prática. Porque em qualquer grupo grande, seja uma associação de moradores ou um clube, sempre tem aquele momento em que um assunto super polêmico surge, né? Sem dúvida. Então, digamos que a igreja vá decidir sobre um corte drástico no orçamento do departamento de jovens. O que impede que, 50 pessoas desse departamento resolvam aparecer na reunião da comissão sem convite, só para fazer pressão? É aí que entra uma salvaguarda matemática brilhante do manual. Qual seria? A regra dos 10%. A comissão até pode receber convidados em uma reunião, mas se por algum motivo excepcional for concedido o direito a voto a esses convidados, eles não podem exceder 10% do total de membros regulares da comissão que estão presentes. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi a matemática disso. Se temos 10 membros oficiais sentados à mesa, o peso dos votos de fora nunca vai passar de uma única pessoa. Exatamente. Uma pessoa apenas. Se a gente analisar bem o cenário que você levantou, de um grupo tentando sequestrar a pauta, através de uma invasão, mesmo que amigável à regra, neutraliza isso completamente. Nossa, faz muito sentido. A responsabilidade da decisão permanece firme nas mãos daqueles que foram eleitos pela comunidade inteira para carregar esse fardo, e não nas mãos de quem resolveu gritar mais alto naquele dia específico. É um mecanismo de defesa institucional fortíssimo. Mas, mesmo com as pessoas certas na sala, como que uma ideia sobrevive ao caos do debate? E esse é outro ponto interessante. Porque, de novo, colocar 10 ou 15 líderes para discutir dinheiro ou disciplina geralmente termina em horas de gente falando ao mesmo tempo. O manual resolve isso eliminando qualquer espaço para o improviso. Existe uma coreografia exata de 4 passos para a tomada de decisão. Uhum. O assunto não é simplesmente jogado no ar.
Primeiro, o secretário ou o presidente introduz o tópico com a palavra proponho. Ou seja, alguém faz a proposta oficial de uma ação. E aí todo mundo começa a debater loucamente? Não. E esse é o pulo do gato. Antes de qualquer debate começar, o presidente da comissão pede um apoio. Alguém na sala precisa secundar aquela proposta. Ah, entendi. Se alguém propõe, sei lá, pintar o prédio de roxo neon e ninguém na sala diz eu apoio, a proposta morre ali mesmo. Não há debate. Caramba, isso poupa muito tempo. Se uma ideia é tão isolada que sequer uma segunda pessoa concorda com ela de cara, a organização não perde 40 minutos discutindo um absurdo. Precisamente. Só depois desse apoio formal é que se abre a fase de discussão. E, terminada a discussão, caminha-se obrigatoriamente para a votação. Propor, apoiar, discutir e votar. Isso. Esse processo garante que toda decisão seja rastreável e que o debate tenha um começo, meio e fim muito claros. Faz todo sentido do ponto de vista de eficiência. Mas, lendo as fontes, eu esbarrei numa questão logística que me deixou bem intrigada. A questão do quórum. Ah, o quórum? O manual estipula que para uma comissão de até 14 membros, o quórum mínimo é de 5 pessoas. Se a comissão tiver 15 ou mais, o quórum sobe para 7. Até aí, normal, é difícil juntar todo mundo em reuniões voluntárias. Sim, é a realidade da maioria das organizações. Mas tem uma regra ali de rodapé que parece travar tudo. Se apenas esse quórum mínimo estiver presente, qualquer decisão precisa ser por unanimidade absoluta. Isso não engessa as operações? Olha, pode parecer um freio de mão puxado, sim. Mas se conectarmos isso ao impacto de longo prazo, a lógica é de uma proteção imensa à própria comunidade. Como assim? Pensamos no seguinte cenário: uma comissão tem 15 membros. O quórum mínimo é 7. Se num dia de chuva forte apenas 7 aparecem e uma decisão super crítica sobre finanças precisa ser tomada, se o manual permitisse que isso passasse por maioria simples, significaria que 4 pessoas estariam decidindo o rumo de toda a igreja. Nossa, é verdade. 4 pessoas controlando uma comunidade que pode ter centenas de membros. Exato. A regra da unanimidade em quórum mínimo impede o que chamamos de golpe de minoria. Se a grande maioria dos líderes eleitos não pôde comparecer, os poucos que estão lá precisam estar absolutamente alinhados. Então, se tiver uma única voz discordante entre os 7, a decisão trava. Não passa. O sistema prefere a lentidão institucional do que a pressa ilegítima. É a diferença entre lentidão burocrática e prudência. Certo, mas vamos avançar um passo. Pelo que as fontes mostram, a comissão diretiva estuda exaustivamente os assuntos, mas ela não tem a palavra final em tudo, né? Não mesmo. Há uma transição de poder muito clara para o que eles chamam de reuniões da congregação, que se dividem em reunião regular e reunião administrativa. Como é que funciona essa divisão de poderes? A melhor forma de entender isso é usando uma analogia legislativa. A comissão diretiva funciona quase como uma comissão técnica do Senado. Interessante. Eles fazem a pesquisa suja, levantam os números, debatem os detalhes jurídicos e criam um projeto. Mas eles não têm o poder de transformar isso em lei definitiva para os assuntos mais sérios. Para isso, o projeto precisa ir para o plenário. E o plenário é a congregação. E existem 2 tipos de plenário, certo? A reunião regular e a administrativa. Pelo material, a regular parece ser bem mais leve. Sim, bem mais tranquila. Ela acontece geralmente no sábado pela manhã, durante o culto, sem precisar de muito aviso prévio, né? É onde a comissão recomenda coisas simples e felizes, tipo aceitar um novo membro por batismo. É rápido, flui junto com a celebração. Exatamente. A reunião regular lida com a rotina que não gera atritos. Mas a reunião administrativa é a verdadeira Assembleia Geral e Oficial da igreja local. Essa é a peso pesado. E exige preparação. Muita. Por lidar com o núcleo duro da governança, o manual exige que ela seja anunciada com 1 a 2 semanas de antecedência. É aqui que se decidem as aprovações de orçamentos anuais, eleições de oficiais e processos de disciplina eclesiástica. E o quórum da administrativa também é bem diferente, né? É fixado entre 10% e 30% dos membros totais da igreja,
Com uma regra de ouro, esse número obrigatoriamente precisa ser maior do que o número total de membros da comissão diretiva. Uhum. Para garantir a representatividade. Então, o que isso tudo significa? Eu fiquei com uma dúvida latejando aqui. Se a comissão já gastou horas preparando a agenda e já votou lá na salinha de trás, por que levar problemas super complexos para uma assembleia com dezenas ou centenas de pessoas? Não é abrir a porta para o caos que eles tentaram evitar lá no início? Essa é a grande tensão da governança participativa. Parece um baita retrabalho, mas na verdade é o pilar absoluto da descentralização de poder. A comissão diretiva tem limites de jurisdição intransponíveis. Por exemplo, por mais que a comissão técnica delibere, ela não tem autoridade legal para remover ou adicionar nomes ao registro de membros por conta própria, a não ser, claro, em casos de falecimento ou pedido voluntário por escrito. Ah, entendi. Se houver qualquer processo disciplinar ou disputa, a comissão apenas investiga e recomenda. A palavra final não é dela. Isso impede que a liderança crie raízes num poder autoritário, né? Se a comissão decidir que não gosta do João, eles não podem simplesmente apagar o João do sistema na surdina numa terça-feira à noite. Exato, eles não podem. Eles têm que ir para frente de toda a congregação na reunião administrativa, apresentar o caso e a comunidade inteira atua como juiz final. Perfeito. A comissão garante a eficiência e a ordem técnica do processo, mas a Assembleia garante a representatividade e a justiça. O poder final nunca sai das mãos do coletivo. Certo, então a comunidade votou, a decisão foi tomada no plenário de forma justa e transparente. Mas o que impede que na semana seguinte alguém simplesmente diga que não foi bem assim que aconteceu? Como é que isso sobrevive ao longo dos anos? É aí que a documentação brilha. E é aqui que chegamos na segunda parte das fontes, os livros oficiais. O manual cita 4 guardiões de dados essenciais: o livro de atas, o registro de membros, o livro de atos e o livro de casamentos. E o livro de atas é tratado com uma reverência, quase assustadora. Porque o livro de atas é o documento histórico intocável da congregação. A instrução primeira e fundamental é ele nunca, sob nenhuma circunstância, deve ser destruído. Ele é permanente. É o registro definitivo com valor legal e histórico de todas aquelas comissões diretivas e reuniões administrativas que a gente acabou de discutir. E foi aqui que o detalhismo me pegou de jeito. O nível de especificidade visual ditado pelas diretrizes é imenso. Tem que ser fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, margens espelhadas de exatos 2,54 centímetros. Tudo muito medido. O manual ainda obriga que cada nova ata comece impreterivelmente numa página ímpar e tenha um termo de abertura assinado. Voltando àquela minha provocação no começo, por que editar a fonte do texto? Qual o perigo real de usar uma fonte Arial numa página par? O perigo real se chama adulteração ao longo de décadas. Como assim? Quando uma instituição opera em escala global, a padronização não é um capricho. É uma questão de auditoria e segurança jurídica. Imagine que daqui a 80 anos, um litígio legal sobre a propriedade do terreno da igreja aconteça. E eles precisem consultar a ata que aprovou a compra em 2026. Certo, o documento vira prova judicial. Exato. Se cada secretário escrevesse na fonte que acha mais bonita, com margens aleatórias, tornaria-se muito fácil para alguém no futuro imprimir uma página falsa e inserir no meio do livro encadernado para forjar uma decisão. Nossa, faz todo sentido. Agora, quando a regra global dita espaçamento exato e exige que toda a ata comece em página ímpar, o que significa que ela sempre começa em uma nova folha física do lado direito do livro, a história muda. Porque se inserir uma folha falsa... Ela quebra imediatamente a formatação espelhada e a sequência visual do volume. A Times New Roman tamanho 12, padronizada mundialmente para esses livros, é basicamente um alarme antifraude. Qualquer anomalia visual grita aos olhos de um auditor experiente. Isso é engenharia de preservação em estado puro. E, ao lado desse escudo jurídico, temos o banco de dados das pessoas, né, o registro de membros.
Hoje, segundo as fontes, isso migrou quase que totalmente para o meio digital através de uma plataforma chamada ACMS, o Sistema Adventista de Gestão de Igrejas. Sim, o ACMS. Isso parece ser bem mais do que uma planilha de Excel glorificada, né? Muito mais. O ACMS transforma o registro local de nomes num ecossistema seguro e global. O secretário da congregação atua como gestor dessa base de dados, local. Entendi. Ele atualiza as entradas por batismo, transferências entre cidades, remoções, tudo isso. Exatamente. Mas o que as diretrizes revelam é que o trabalho no registro de membros tem uma camada investigativa com fins totalmente pastorais. Não é um arquivo morto. Eu notei isso nas anotações sobre o cruzamento de dados. O manual instrui que o secretário cruze as informações do registro de membros oficial com os relatórios semanais de frequência da escola sabatina, que são aqueles pequenos grupos de estudo do sábado de manhã. Isso mesmo. Mas qual é o objetivo de ficar cruzando essas duas listas o tempo todo? O objetivo final é o resgate. Resgate? Sim. Quando o secretário cruza a lista oficial de quem pertence à comunidade com a lista de quem efetivamente comparece aos pequenos grupos, as lacunas começam a surgir. Ah, as pessoas que estão sumindo? Isso. Se um nome consta no grande registro digital, mas desaparece silenciosamente das planilhas de frequência semanais por 1 ou 2 meses, a organização não espera o ano inteiro acabar para anotar. O sistema gera um alerta pastoral para que essa pessoa seja visitada. Que cuidado incrível! É a burocracia atuando como um radar de cuidado humano para garantir que ninguém sofra ou se afaste na invisibilidade. A precisão dos dados servindo puramente à empatia. Mas confesso que até aqui estamos falando de registros muito funcionais, né? Atas, leis, quórums, cruzamento de planilhas de presença, pode soar um pouco frio. Muito estrutural. E se a igreja é, na sua essência, uma comunidade espiritual cheia de celebrações e momentos emocionantes, onde ficam os rostos dessas pessoas nos registros? É aí que entra o livro de Atos, certo? Exatamente aí. Se o livro de Atas é o cérebro jurídico da congregação, o livro de Atas é descrito como seu coração pulsante. A liderança teve a enorme sabedoria de separar a burocracia decisória da narrativa histórica. Como funciona essa separação? Enquanto na ata o registro é seco, tipo, votado realizar batismo dia 10. No livro de Atos, registra-se a vivência em si, a história. Lendo o material, ele lista que o livro de Atos contém os batismos realizados, informando não apenas datas, mas o nome do pastor oficiante. Tem o registro detalhado da celebração da Ceia do Senhor, as semanas especiais de jovens e até a visita de pessoas ilustres. É um acervo vivo. E o mais interessante é que ele não tem as algemas jurídicas do livro anterior. Ele aceita textos livres, impressões da época e permite até a inclusão física de fotografias e programas impressos colados nas páginas, né? Essa flexibilidade é vital porque o propósito deste livro é eternizar a memória afetiva e cultural do grupo. E o fato de a organização exigir um termo de abertura solene para este livro também mostra algo profundo. O que mostra que eles consideram as memórias humanas, os ritos de passagem e as fotos da comunidade tão sagrados e dignos de preservação oficial quanto os votos de orçamento ou as regras disciplinares. É a diferença entre provar que a instituição existiu e provar que ela viveu. Maravilhoso. Falando em ritos de passagem, a gente precisa tocar no último documento mencionado, o livro de casamentos. Ah, esse é cheio de particularidades. E as fontes apontam uma coisa curiosa. Ao contrário dos outros, este livro é opcional para a igreja local. Mas, se a congregação decidir mantê-lo, a rigidez na gestão dele é absoluta. A seriedade com o livro de casamentos decorre das suas profundas implicações legais e teológicas. Primeiramente, as diretrizes estabelecem uma regra inegociável de que não se oficia o casamento de um membro adventista com uma pessoa não adventista. Refletindo o esforço em preservar a unidade de crenças dentro do futuro lar. Exato. Além disso, a cerimônia não pode simplesmente ser agendada pelo casal na data que eles quiserem. Ela precisa ser obrigatoriamente votada e autorizada antes pela comissão diretiva. E eles exigem que o casamento civil já esteja resolvido ou seja feito em conjunto. Certo, a cerimônia religiosa não substitui a lei do Estado.
Ela exige a apresentação da certidão civil. É uma proteção legal mútua. Mas o que me deixou chocada de verdade foi a diretriz sobre o preenchimento físico das páginas deste livro. A regra de ouro é claríssima. Não pode haver uma única rasura. 0. Essa restrição é gravíssima e muito rigorosa. Num documento com tal peso, qualquer correção levanta suspeitas sobre a integridade da informação. O manual diz que se o secretário estiver preenchendo os dados dos noídos e a caneta, sei lá, escorregar, ou se ele errar a letra do sobrenome, o registro inteiro é anulado. Ele tem que fazer um traço inutilizando aquela página numerada e recomeçar tudo na página seguinte. Sem chance para erros. E eles orientam expressamente que esse livro jamais deve ser preenchido durante a cerimônia, no calor da emoção, com os convidados esperando, mas sim com extrema calma, antes ou muito depois, em um ambiente silencioso. Essa versão a rasuras reitera o valor documental do registro, sabe? Sim, vira um documento forte. Um livro de casamentos rasurado pode perder sua fé pública diante de um juiz, 20 anos no futuro, numa eventual disputa de herança ou comprovação de união, caso os documentos civis originais se percam. Ah, então tem um impacto civil real para a família. Com certeza. A exigência de perfeição caligráfica não é vaidade do secretário, é uma camada vital de proteção aos direitos legais das famílias que estão se formando ali. Olha, quando a gente junta todas essas peças, a matemática dos quórums, os passos de uma votação, a separação entre os comitês que estudam e as assembleias que decidem, e essa verdadeira fortaleza de livros com fontes exatas e páginas imaculadas, a percepção inicial muda totalmente. Aquela ideia de uma burocracia caótica ou desnecessária. Exatamente. Ela desaparece por completo. O que fica claro é que, para essa comunidade, ter uma ordem administrativa implacável é, na verdade, a única forma de garantir que a missão espiritual deles chegue intacta ao futuro, sem ser corrompida por interesses de poucos ou pela desorganização do tempo. É a estrutura que sustenta a missão. E é impossível passar por esses manuais seculares sem que isso provoque um espelho imediato na forma como vivemos hoje em dia. Como assim? Nós habitamos uma era de verdadeira amnésia digital. Todos os dias a gente produz bilhões de mensagens de texto, áudios efêmeros, fotos que vão parar em nuvens temporárias das quais a gente logo esquece as senhas. Nossa, é muito verdade. A gente perde registros da própria vida o tempo todo. Grande parte da nossa história atual, das nossas interações mais significativas com quem amamos, está programada para desaparecer, ou no mínimo se tornar inacessível em pouquíssimos anos. Isso levanta uma questão fascinante sobre o nosso próprio legado. Se olharmos para o esforço dessa organização em assinar à mão um livro de atos físico, pensado metodicamente para sobreviver às gerações, a gente é forçado a refletir sobre as nossas escolhas. Profundamente. Se daqui a um século alguém quisesse entender o livro de Atos das nossas próprias vidas, da nossa família, das nossas amizades, que evidência física e duradoura a gente está construindo para contar essa história, além de rastros digitais que podem ser apagados com um clique? Fica esse convite incrível para a reflexão de quem nos acompanha hoje.